Olá, bom dia a todos, meus alunos do Colégio Conectar Antares, professor Romário falando de Geografia. E hoje eu preparei uma videoaula para vocês a respeito dos tipos de rochas. Os tipos de rochas que nós encontramos na superfície terrestre. Entre os tipos de rochas, nós temos as rochas sedimentares. Esse é um bom exemplo sobre as rochas sedimentares. São formadas por detritos externos. Nesse caso aqui, o agente intempérico que formou essa rocha aqui foi o próprio vento, carregou os detritos com o decorrer do tempo geológico, foi modelando essas rochas. Mas entre todos os tipos de rochas, nós temos três principais, ou os três que existem na atmosfera, na crosta terrestre, certo? Na litosfera. Nós temos as rochas ígneas, ou magmáticas, rochas metamórficas ou rochas sedimentares. As rochas ígneas, elas geralmente são rochas vulcânicas. Entre essas rochas vulcânicas, elas são cristalizadas de formas diferentes. Tem uma cristalização que é de forma externa, que são chamadas de rochas vulcânicas ou extrusivas, ou nós temos a que é de um processo interno, que é uma formação mais lenta, que é chamada de plutônicas ou intrusivas. Dentre as rochas extrusivas, nós temos o basalto, muito utilizado na construção civil, principalmente na construção de calçadas, por exemplo. Ou a pedra pómez, que ela é muito utilizada também, principalmente para cosméticos, para aumentar o poder da limpeza de sabões e detergentes. Muita gente utiliza ela como se fosse uma bucha mesmo. E ela é formada geralmente pelos gases, como se fosse uma espuma do magma que se petrifica ao entrar em contato com a atmosfera, assim que ele sai lá do vulcão, certo? As rochas plutônicas ou intrusivas. Dentre as rochas plutônicas ou intrusivas, nós temos o granito, o grabo e o cienito. O granito, que é o mais utilizado e mais conhecido, ele é muito utilizado também na construção civil. A pia, provavelmente, da sua casa vai ser granito. Existem várias cores e várias colorações para a formação de granito. Aqui nós temos uns exemplos. A aplicação do granito, como eu já disse, ele é muito utilizado na construção civil, para pia, para pisos, muito utilizado também na sua forma bruta para calçados. Muitas pessoas também utilizam ele no próprio muro. Agora vamos saber um pouquinho sobre as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, como eu já disse, elas são formadas pelos detritos externos, os detritos que são carregados de acordo com o agente intempérico que a modifica. Esse agente intempérico ele pode ser o sol, ele pode ser a chuva, ele pode ser também os rios que carregam detritos e vão formar provavelmente outros tipos de relevo, e automaticamente quando se forma outro tipo de relevo, se forma outro tipo de rocha. Entre as rochas sedimentares, nós temos as detríticas, que são as mais comuns. Nós temos as quimiogênicas ou as biogênicas, aliás, e as biogênicas, que é diferente. Nós temos o arenito. O arenito, ele é um tipo de rocha detrítica. Entre as rochas detríticas, nós temos esse tipo de formação. Já é a formação mais que influencia a ação do vento, das chuvas e do próprio tempo. Entre a quimiogênica, nós temos essa formação rochosa aqui, que é chamada de estalactite, que é como se fosse um dente ou um cone de cabeça para baixo. E nós temos também essa formação cônica aqui para cima, que é chamada de estalagmite, ou seja, estalactite no teto, estalagmite no chão, no solo, digamos assim. E as biogênicas? As biogênicas geralmente são formadas por detritos de animais. Então,
Pode ser detrito de animal, pode ser detrito de rochas metamórficas. As rochas metamórficas são rochas formadas por diferentes pressões e diferentes também diferente temperatura, ou seja, calor e pressão vão formar as rochas metamórficas. Elas vão ser a modificação entre a rocha sedimentar e a rocha magmática, certo? Entre as rochas magmáticas, nós temos o gneiss, que é bem conhecido também. Um exemplo aqui é o Morro do Corcovado, que fica no Rio de Janeiro. Ele é a metamorfose do granito, ou seja, é a alteração do granito, é o granito formado por diferente temperatura e diferente pressão. Aqui eu estou explicando sobre a formação do granito, que o granito é geralmente uma rocha intrusiva, é uma rocha vulcânica, mas quando ele é alterado, ele se torna uma gneiss pelo agente da temperatura e pressão. Então ele passa a ser uma rocha metamórfica quando ele se transforma em gneiss, certo? E por hoje é só. Os tipos de rocha nós já sabemos todos. Caso haja alguma dúvida, vocês me enviem no e-mail ou pelo Instagram do GeoAulas, certo? Um abraço e até mais.